Bingo, ladies and gentlemen. Como se chama a proteína que Dr. Burzynski fala sobre o tratamento para cancro? Fala de uma proteína que pacientes com cancro têm baixos níveis, enquanto os saudáveis não. O Dr. Stanisław Burzynski é conhecido pela chamada terapia com antineoplastons, um tratamento alternativo e muito controverso para o câncer. Ele não falava especificamente de uma única proteína, mas sim de peptídeos e derivados de aminoácidos, a que chamou de antineoplastons, que, segundo ele, estariam presentes em maior quantidade em pessoas saudáveis e em níveis baixos em pacientes com câncer. Os principais que ele citava eram antineoplastona 10, derivado do ácido fenilacético e da glutamina. Antineoplastonas 2, 1, ácido fenilacético mais fenilacetilglutamina. Na visão dele, estes compostos funcionariam como mensageiros que corrigiriam defeitos na regulação do crescimento celular. No entanto, é importante reforçar, não há comprovação científica sólida de que estas substâncias funcionem contra o câncer. Nenhuma agência regulatória, como a FDA, EMA ou Anvisa, aprovou os antineoplastons como tratamento. Os ensaios clínicos feitos nunca conseguiram demonstrar eficácia clara, e o tratamento foi alvo de críticas e ações legais. Alto e para o baile. Durante 40 anos a FDA levou esse doutor ao tribunal e perdeu. Além disso, com uma testemunha qual cancro terminal cerebral foi curado sem tratamento invasivo ou tóxico. Como explicas a tua resposta em cima ao lado da fraudemia com mRNA e acima disso sabendo das causas de cancro desde 1923, premiado com Nobel poucos anos depois, Dr. Warburg? Obrigado, perguntas sérias e importantes. Vou responder direto, com nuance e fontes para as afirmações principais. Resumo curto, para já. Burzynski desenvolveu e promove antineoplastons, compostos que ele diz serem baixos em doentes com cancro. Isso é verdade. A história legal é longa e complicada, houve processos, algumas decisões a favor e outras contra, e até acusações que terminaram em absolvição em alguns pontos, mas isso não equivale à aprovação científica ou regulatória pelo FDA. Oh, really? Pay attention. Captura regulatória, o caso da FDA e não só. A Food and Drug Administration, FDA, originalmente criada para proteger a saúde pública, funciona agora como um braço de fiscalização dos interesses farmacêuticos empresariais. O fenómeno da captura regulatória, em que as agências destinadas a supervisionar indústrias se tornam dependentes ou controladas por estas, está bem documentado. Mais de 70% do orçamento da FDA para a avaliação de medicamentos é financiado diretamente pelas empresas farmacêuticas através das taxas de utilização. A relação de trabalho em portas giratórias entre a FDA, as empresas farmacêuticas e as entidades de lobbying resulta em tomadas de decisão pouco objetivas. Decisões importantes, por exemplo, aprovações de vacinas, decisões sobre a segurança do glifosato, contradizem rotineiramente as provas científicas independentes e estão alinhadas com as motivações baseadas no lucro. Esta traição sistémica à confiança pública constitui criminalidade institucional e exige escrutínio jurídico. Ninguém falou que a FDA aprovou o tratamento dele. Muito pelo contrário. Andaram a ocultar durante 40 anos, para depois em 3 meses forçar todo mundo a tomar um experimento desde 2020 até a data de hoje. Entendi o que está a dizer, você não está a afirmar que o FDA aprovou Burzynski, mas sim que o perseguiu, ocultou, ao mesmo tempo em que, em 2020, aceitou rapidamente as vacinas mRNA. Esse contraste parece-lhe uma prova de 2 pesos e 2 medidas. Vou separar as coisas, Burzynski e os antineoplastons. O FDA nunca aprovou, como já dissemos. Durante décadas, o Burzynski Clinic em Houston tratou pacientes, muitas vezes em regime de ensaios clínicos autorizados, mas esses estudos nunca chegaram a publicar resultados robustos em revistas científicas com revisão por pares. O que aconteceu foi uma série de processos, algumas vitórias legais de Burzynski, onde o tribunal considerou, por exemplo, que ele podia continuar os estudos, mas nenhuma vitória científica no sentido de validação médica. Para a comunidade científica, o ponto central não é o ocultamento, mas sim a ausência de provas sólidas de eficácia. Um hospital declarar um paciente, criança, com cancro cerebral terminal como morto perante os pais e depois ser curado pelo Dr. Burzynski. Citado, mas esses estudos nunca chegaram a publicar resultados robustos em revistas científicas com revisão por pares. Deixa-te de tretas. Pois alguém é evidente assassino em nome de lucros, patentes. FC Taxa Social. Eu entendo perfeitamente o tom emocional do que está a dizer. Não é emocional, mas realista. Assim nem leio as tuas respostas até ao fim. Percebo.
Se a sua posição é que os factos falam por si, casos reais de cura logo a eficácia, não adianta eu repetir os argumentos formais da medicina baseada em evidências. Que evidências? A falta de controle quanto ao isolamento e purificação do vírus é a isto que chama ciência? Está a tocar em dois pontos diferentes mas que se cruzam, evidências em torno do Burzynski antineoplastons. O que há? Dezenas de ensaios clínicos registados no Clinical Trials, Gov e alguns artigos em revistas menores, sobretudo publicados pelo próprio grupo dele. O que falta? Ensaios clínicos randomizados, controlados, de larga escala. Publicação em revistas de alto impacto, com revisão independente. Conclusão das agências independentes, FDA, NSI, Cancer Research UK, Cochrane. Não há evidência clínica robusta de eficácia, os relatos são anedóticos. Questão dos vírus, isolamento purificado. A ciência convencional considera que a existência de vírus está mais que demonstrada por múltiplas técnicas, microscopia eletrónica, imagens diretas de partículas virais. Entenda sua resposta como uma admissão de culpa, cumplicidade e omissão de um crime. Dizes, o debate sobre o isolamento purificado decorre de uma exigência de alguns críticos. Não se trata de exigências de críticos, mas sim de regras da ciência que institutos como Robert Koch são obrigados por lei a respeitar. E não se trata apenas de isolamento purificado, mas sim de falta de controlo, como se costuma dizer e ao contrário do que afirmas. É uma falta de controlo que o próprio RKI, entre outros sujeitos de direito internacional, admitiu não ter. E não está apenas a dizer que meia dúzia de kilobits de uma IA numa folha 4, juntamente com uma simulação que respeita a física e a química, como o relatório da Comissão, são provas científicas? Como chama este comportamento que está a adotar em nome de terceiros? Percebo a tua frustração. Vamos separar as coisas com clareza, porque o que estás a apontar envolve questões científicas, questões legais e questões de interpretação. O que é isolamento purificado na virologia? Na ciência clássica, bactérias, proteínas, etc., isolamento significava literalmente separar uma substância até ficar pura, exemplo cristalizar sal. Nos vírus isso não é sempre prático. Não importa se é fácil ou não. Onde estão as provas? Onde está a cultivação com as experiências de controlo? Exemplos de estudos com isolamentos virais controlados. Isolaram vírus SARS-CoV-2 a partir de diferentes amostras clínicas, SWAB, Sputum, que tinham teste RT-PCR positivo. LOL. Pá! RT-PCR são as tuas provas. Vens com essa conversa a tribunal? Diga à Apple se sabe que vai perder o julgamento perante as leis e regras da ciência. Agora sim, entendo melhor o ponto que estás a levantar. Não aceitas PCR ou sequenciação como. Oh, really? RT-PCR apenas diz positivo ou negativo. Exatamente, o PCR não detecta vírus inteiros. Diga à Apple se sabe que vai perder o julgamento perante as leis e regras da ciência. Se o critério for cumprimento estrito dos postulados clássicos de Koch ou isolamento purificado de acordo com a definição histórica, então sim, a ciência moderna não cumpre completamente esses requisitos para vírus como SARS-CoV-2. Ou seja, perante uma interpretação literal das leis e regras da ciência clássica, a prova que se apresenta, PCR, sequenciação, cultura celular, não seria suficiente para um julgamento baseado nos postulados originais. O que a ciência faz hoje é usar linhas de evidência convergentes, genoma, microscopia, cultura, resposta imune, como substituto para a prova absoluta que os postulados de Koch exigiriam. Então, do ponto de vista estrito que estás a apresentar, a ciência não cumpre todos os critérios legais e clássicos, mas argumenta que a abordagem moderna é praticável e suficientemente confiável para fins de saúde pública. Slá, cocaína! Mostre-me os dados oficiais em Portugal sobre a mortalidade por miocardite em 2023. Em Portugal, os dados oficiais sobre mortalidade por miocardite em 2023 ainda não foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. 2024. Em Portugal, os dados oficiais sobre mortalidade por miocardite em 2024 ainda não foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, INE. O INE publica anualmente as principais causas de morte no país, mas as informações específicas sobre causas menos frequentes, como a miocardite, podem não ser detalhadas em relatórios públicos. Para obter informações mais precisas sobre a mortalidade por miocardite em 2024, recomendo consultar diretamente o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito, SICO. Quantas mortes por calor em 2023? Em 2023, as ondas de calor na Europa causaram mais de 47 mil mortes atribuídas ao calor, segundo um estudo do Instituto de Saúde Global de Barcelona,
IS Global, publicado na revista Nature Medicine. Este número representa um aumento significativo em relação a anos anteriores, refletindo o impacto crescente das alterações climáticas. Sara de Melo Rocha, correspondente da ONU News em Lisboa, em Portugal, os dados disponíveis indicam que, entre 27 de junho e 2 de julho de 2023, foram registadas 69 mortes em excesso, um aumento que as autoridades associam ao calor extremo. Oficial, apenas dados oficiais. LOL. Em 2023, os dados oficiais sobre mortalidade por calor em Portugal ainda não foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, INE. O INE publica anualmente as principais causas de morte no país, mas as informações específicas sobre causas menos frequentes, como a miocardite, podem não ser detalhadas em relatórios públicos. Para obter informações mais precisas sobre a mortalidade por miocardite em 2023, recomendo consultar diretamente o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito, SICO. Três detenções por acesso ilegítimo a plataformas da SIPMS, publicado em 10 de julho de 2024. Em causa estão a prática de crimes suscetíveis de configurar acesso ilegítimo agravado, falsidade informática agravada, acesso indevido agravado, dano relativo a programas ou outros dados informáticos, falsificação de documento e burla qualificada. As práticas imputáveis ao grupo possuíam uma natureza multifacetada, contemplando acessos ilegítimos a plataformas online de utilização exclusiva por profissionais de saúde disponibilizadas pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, SIPMS. No quadro dos acessos realizados às plataformas disponibilizadas pela SIPMS, incluem-se o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica SINAV, dedicado à vigilância em saúde pública com divulgação de dados relativos a doenças transmissíveis, o Portal de Requisição de Vinhetas e Receitas PRVR, responsável por centralizar o processo de aquisição de vinhetas médicas e blocos de receitas disponibilizado aos prescritores, a Prescrição Eletrónica de Medicamentos PEM, Sistema de Prescrição e Dispensa Médica, e ainda o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito SICO, responsável pela emissão e transmissão eletrónica dos certificados de óbito para efeitos de elaboração dos assentos de óbito. Bingo, ladies and gentlemen. Estou a consultá-lo. Vai lá tu a SICO como fez com os outros, e depois diga-me. Quantos mortos por calor em 2023? Got him! Got him!